E aí, gente, vocês assistiram hoje o jogo do polo feminino? Assisti. Sim, infelizmente a gente perdeu, mas faz parte, né? Sim, a gente tinha empatado 2-7, com 2-7 delas. E no último, a gente justamente ia desempatar, a gente perdeu. Mas a gente ainda tem a medalha de bronze. Sim, eu espero que a gente consiga trazer essa medalha para o Brasil. Pessoal, me veio um dilema aqui agora na mente, cortando totalmente o assunto. Eu estava discutindo hoje com um professor de economia, justamente, sobre o dilema do trem. Vocês conhecem o dilema do trem? Não é isso. Velho, o dilema do trem é o seguinte: tem um trem desgovernado, ele está sem freio e sem nada. Tem 5 operários no trilho do trem. E esse trem vai acabar matando essas 5 pessoas. Só que você está numa posição que você consegue salvar essas 5 pessoas, desviando o trem para um trilho adjacente. Só que nesse outro trilho tem uma pessoa, um operário também trabalhando. Vocês desviariam o trem para salvar as 5 pessoas e acabariam matando essa única pessoa? Sei responder. Eu acho que é lógico, viu? Faz mais sentido você salvar 5 pessoas que são mais pessoas do que apenas uma. Sim, eu também salvaria 5 pessoas. Mas agora que vem um dilema. E se essa outra pessoa no trilho não for um operário comum, ser um ente querido seu, não sei, sua mãe? Não, isso aí foi Pô, agora difícil. foi difícil. Eu salvaria minha mãe. Eu também. Eu também. Não, eu continuaria salvando as 5 pessoas. Mas por que você salvaria essa pessoa? Porque o bem maior, ele prevalece sobre o bem individual. Pô, seu pensamento me lembrou do John Stuart Mill. Quem é Stuart Mill? John Stuart Mill foi um filósofo inglês, um dos mais influentes pensadores do século XIX. Nascido no subúrbio de Londres, Inglaterra, no dia 20 de maio de 1806. Ele foi o primeiro filho do filósofo e economista escocês James Mill. Seu pai lhe teve grande influência na sua formação intelectual. Seu objetivo era criar um gênio, capaz de defender o utilitarismo de Jeremy Bentham. Por isso, promoveu o rigoroso processo de ensino a John. Antes dos 15 anos, já tinha lhe ensinado os princípios da lógica e da economia política, centrando nas obras de John Locke, Adam Smith e David Ricardo. Dotada de uma extraordinária inteligência, já tinha lido os autores clássicos gregos e latinos, e adquirido um amplo domínio da matemática, lógica e história, além de já ser fluente em latim e em outras línguas. Foi seguindo os passos de Bentham que John tornou-se um dos grandes nomes do utilitarismo, teoria que dizia ser dever moral proporcionar o maior bem-estar possível para o máximo possível de pessoas. Ele também acreditava que o conhecimento só podia ser adquirido através da experiência, que fazia dele também um empirista. Mill defendia a liberdade do cidadão, buscar o seu próprio bem. Para ele, o desenvolvimento da sociedade parte do desenvolvimento do indivíduo, e quanto maior a liberdade do indivíduo, maior o bem-estar geral da população. Sua obra mais influente, On Liberty, é uma defesa da liberdade do pensamento e de expressão, como condição necessária para o crescimento do homem e da sociedade. Mill também esteve fortemente envolvido no trabalho das mulheres e foi um dos primeiros defensores do direito das mulheres e do voto feminino. Stuart Mill não considerava que o Estado mínimo, a livre concorrência e a propriedade privada fosse o estágio mais evoluído da economia. Ele acreditava que o sistema cooperativo de produção seria o estágio final e apontava que grande parte da população permanecia na pobreza, apesar de seu trabalho, e uma minoria desfrutava da riqueza sem merecimento. Por isso, Mill sugeriu mudanças no direito de herança, impondo limites rigorosos à sucessão. A primeira ressalva que ele defendia era que a utilidade de algo está em sua capacidade de satisfazer necessidade, ou seja, algo só tem valor se for útil, e sua utilidade vai determinar o preço máximo que alguém está disposto a pagar, seja pelo produto ou pelo serviço. Stuart cita que o valor de troca de um bem está em sua utilidade e na dificuldade de adquirir. Para que algo tenha valor, ele deve atender a algum desejo ou alguma necessidade e ter um grande custo de produção. Ou seja, o custo de produção regulamentará a disponibilidade de bem no mercado, havendo um valor mínimo, que é a condição essencial para que esse bem seja permanentemente produzido. Stuart fez outra ressalta interessante referente aos salários que eram determinados pelos lucros totais almejados pelos capitalistas, menos o valor necessário para a sua sobrevivência. Se o capitalista tiver que pagar mais pelo trabalho, sua renda será diminuída. Assim, os salários são influenciados pela concorrência entre trabalhadores e capitalistas. E por fim, o Estado de Ideias debate sobre o aumento da riqueza não ser ilimitado.
Ao final daquilo que dizem ser progressista está a condição estacionária. Mill via com bons olhos essa condição estacionária para a qual caminham os países avançados, pois não lhe agradava as constantes lutas entre classes sociais. Para ele, quando a economia atinge o estado estacionário, a questão distributiva ganha maior relevância. Questões ligadas à produção são importantes nos países mais atrasados, enquanto nos países mais avançados, a questão estacionária pode ser alcançada com facilidade. Ou seja, as instituições e os agentes devem empreender para melhorar e elevar a sorte de todos. O utilitarismo é uma doutrina ética proposta primeiramente por Jeremy Bentham e reformulada por John Stuart Mill, e tem como máxima agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Para o utilitarismo, nenhuma questão vai ser ética em si mesma. Para saber se a ação foi boa ou não, ela deve ser medida pelas suas consequências. Um exemplo prático foi o que vimos na parte inicial com o dilema do bonde. Para Jeremy Bentham, o utilitarismo se trata de uma questão apenas quantitativa, ou seja, o agente moral deve optar pela ação que proporcione a maior quantidade de prazer ao maior número de pessoas possível pela maior quantidade de tempo, ou seja, o prazer deve ser medido pela sua quantidade. Já Stuart Mill adicionou ao utilitarismo a noção de qualidade. A partir de Stuart Mill, o utilitarismo passou a ser visto como uma doutrina que visa a felicidade coletiva, proporcionando maior benefício ao maior número possível de pessoas e, caso seja necessário prejudicar alguém em lugar da maioria, que os prejuízos sejam os menores possíveis. Para ele, a qualidade nos tipos de prazer e dor também deve ser levada em consideração. No ensaio sobre a liberdade, 1859, Stuart Mill estabelece 3 princípios. 1. A consciência do indivíduo deve ser livre. 2. O indivíduo deve ter liberdade para ser diferente dos demais. 3. Deve existir liberdade de associação na sociedade. Stuart Mill defende que o Estado deve privar-se de interferir na vida das pessoas e deve oportunizar a todo cidadão a livre manifestação de pensamento. Considerava-se que o homem é livre até onde não cause dano ao seu semelhante. Por outro lado, as ações de um indivíduo em sociedade não podem ser totalmente livres como suas opiniões. Os homens são livres para exprimir as suas vontades e pensamentos. Porém, todos os homens respondem em sociedade pelos seus atos e não pelos seus pensamentos. Outro destaque nas obras de Stuart Mill é o ensaio A Sujeição das Mulheres, de 1869, que contou com a colaboração de sua futura esposa, Harriet Taylor. Nesta obra, Stuart Mill defende que a subordinação de um sexo pelo outro é um erro histórico. Contextualiza como, ao longo da história, a mulher foi mantida numa espécie de servidão voluntária, usada como moeda de troca e como propriedade masculina. A crítica em relação à instituição do casamento e da família defende que a liberdade feminina não levaria à degeneração da família, mas ao respeito e consideração mútuo. Destaca ainda que não existem, naquela época, tantas expressões intelectuais ou artísticas femininas, simplesmente porque as mulheres eram proibidas de desenvolver-se e coagidas à vida doméstica. Como exemplo do potencial feminino, apresentou a atuação das monarquias. Sempre que colocadas no poder, as rainhas governavam muito bem, provando que não é falta de competência, mas de oportunidades, e que as mulheres são tão capazes quanto os homens. E provoca uma reflexão: o quão mais produtiva seria a sociedade que unisse a sua metade formada por mulheres, que até então estavam incapacitadas de exercer as suas habilidades, com a outra metade que já é produtiva. Dessa forma, Stuart Mill defende que a mulher deveria participar da sociedade da mesma forma que os homens e ser introduzida na vida pública, política e civil.
No século XIX, as ideias de John Stuart Mill sobre liberdade individual e reformas dentro do capitalismo influenciaram políticas em sociedades industrializadas. Karl Marx, no entanto, via o capitalismo como intrinsecamente opressor, acreditando que apenas a revolução proletária poderia trazer verdadeira justiça social. Esse conflito entre uma abordagem reformista e uma revolucionária gerou um intenso debate entre os dois pensadores. Sr. Mill, seu liberalismo apenas mantém a exploração capitalista. A verdadeira liberdade só virá com a revolução e o fim da propriedade privada. Entendo suas preocupações, Marx, mas acredito que reformas dentro do capitalismo podem melhorar a sociedade, sem sacrificar as liberdades individuais. Reformas não bastam. O capitalismo deve ser superado por uma revolução que elimine as desigualdades. A revolução ameaça as liberdades. Devemos buscar justiça e progresso através de reformas democráticas. O perigo de sua proposta é a perda das liberdades individuais. Acredito que o equilíbrio entre liberdade e justiça pode ser alcançado democraticamente, sem recorrer à violência ou à ditadura. O debate ilustra a tensão entre a visão revolucionária de Marx, que propõe a derrubada do capitalismo para acabar com a exploração, e a visão reformista de Mill, que acredita na melhoria gradual do sistema através de reformas, preservando as liberdades individuais. Essas discussões continuam a influenciar debates políticos e sociais até hoje. E vocês, entenderam quem foi John Stuart Mill? Sim. Ele teve muitas contribuições no campo da economia, não é mesmo? E incrível também como ele influenciou no direito das mulheres. E na filosofia também. E você, conseguiu entender quem foi John Stuart Mill? Curta, comente e compartilhe.